Hello! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Revolução Chinesa. A ideologia que fez da China uma grande nação comunista. Vem com a tia. A Revolução Chinesa ela aconteceu oficialmente em 1949. Deu início às transformações responsáveis por fazer da China uma nação comunista após longos anos de guerra civil. Quem fomentou a guerra civil na China foram as forças comunistas de Mao Tse-tung contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. No início do século XX, a China era governada por uma monarquia, mas estava enfraquecida por conta de interferência estrangeira, como a França e a Inglaterra mandando em tudo lá. Esse tipo de interferência fez surgir movimentos nacionalistas. Sun Yat-sen derrubou a monarquia chinesa em 1911, dando origem a uma república. Porém, essa república ela sofreu muitos problemas, porque os chineses começaram a fazer movimentos separatistas. Um desses movimentos nacionalistas ficou conhecido como Partido Nacionalista ou Kuomintang e teve como líder principal Chiang Kai-shek. Já o Partido Comunista Chinês nasce em 1921, praticamente junto com a União Soviética, inicialmente com 57 membros, dentre eles o famoso Mao Tse-tung. Nessa hora eu devia ter usado um filtro sombrio, já que é a origem do mal. Mas, prof, me conta como que os comunistas chegaram ao poder? Guerra, briga, ferrenha. Uma guerra civil levou os comunistas ao poder. Quando o Partido Comunista Chinês nasceu, eles até tinham uma boa relação com o Kuomintang. Inclusive, sob intermédio da União Soviética, eles se submeteram ao governo do Sun Yat-sen. Em 1925, Sun Yat-sen morre e quem assume é Chiang Kai-shek. E assim os comunistas passam a ser duramente reprimidos e perseguidos. A fuga dos comunistas para o interior ficou conhecida como a Longa Marcha. Mas olha que interessante, comunistas e nacionalistas se uniram uma vez mais para lutar juntos contra os japoneses que tinham invadido a região da Manchúria. E foi só a única vez que eles se uniram. E essa briga contra os japoneses ela vai até 1945, quando os japoneses são expulsos da região da Manchúria depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, comunistas e nacionalistas juntam-se novamente para tentar definir o que seria o novo governo da China, mas acontece que os nacionalistas queriam desarmar os comunistas. Os Estados Unidos entram com um apoio muito forte ao Kuomintang. Porém, contudo, todavia, os chineses, o Partido Comunista Chinês, tinha todo o apoio da população. O Partido Comunista Chinês tinha aproximadamente 10 milhões de pessoas o apoiando contra alguns soldados do Kuomintang. Em 1949, as tropas comunistas chegam a Pequim. O Kuomintang mais o Chiang Kai-shek fogem para a região de Taiwan e assim é proclamado a República Popular da China. Agora a gente vai falar sobre o governo de Mao Tse-tung. Logo no início, o governo de Mao Tse-tung visava recuperar a economia da China. E para isso ele contava com a ajuda da União Soviética. A segunda medida do governo de Mao Tse-tung foi perseguir os antigos membros do Kuomintang que continuaram na China, conhecidos como inimigos do Estado. E essa perseguição ela foi bem cruel. Uma terceira medida econômica feita por Mao Tse-tung foi uma reforma agrária, mas para isso ele teve que tomar um monte de terras, executando inclusive mais de 2 milhões de pessoas para que isso acontecesse. Uma outra medida bem interessante do governo de Mao Tse-tung foi o chamado o Grande Salto à Frente. E o que foi isso? Ele tentou descentralizar a economia das cidades. Na verdade, foi algo mais cultural do que uma medida econômica. Pois o que acontecia nisso daí?
ele tentava jogar as pessoas que trabalhavam nas cidades no campo e o pessoal do campo trabalhar com aço. E isso, óbvio, acabou não dando muito certo, porque nesse meio tempo aí, Mao Tse Tung acaba se afastando do pessoal da União Soviética, quem fornecia alguma coisa ainda para eles, né? Então, gente incompetente trabalhando tanto na área agrária como na parte siderúrgica, sem grana, vai fazer com que essa medida, esse grande salto à frente, seja um grande fracasso e acaba gerando na China o período conhecido como a Grande Fome, matando cerca de 20 a 40 milhões de pessoas nesse período. Revolução Cultural Chinesa. Em 1959, Mao sai da presidência da China, porém ainda é uma figura muito poderosa. O próximo presidente começa a criticar duramente as medidas que Mao teve. O grande salto para frente foi um grande fracasso. Se afastou do stalinismo. Então, por que ele devia continuar sendo idolatrado na China ou obedecido? Mao, então, convoca os jovens a formar o famoso Exército Vermelho para defender a revolução, perseguindo quem discordava da sua ideologia. Esses adolescentes que formavam a Guarda Vermelha de Mao Tse Tung perseguiam pessoas que tinham hábitos ocidentais, principalmente professores que não professavam aquilo que estava escrito no livro vermelho de Mao Tse Tung. Talvez o grande feito da Revolução Cultural de Mao foi a destruição do ensino superior na China. Dizem que em 10 anos de revolução, 1 a 2 milhões de pessoas foram mortas. Por falar em morte, ele morre aos 82 anos de idade, em 1976, em Pequim, de ataque cardíaco. Dizem que no período de 1949 a 1976, ele pode ter matado aí uns 40 a 70 milhões de pessoas. Muito obrigada por você ter ficado até agora aqui comigo. Deixa o seu like, seu joia, espalha para geral que a professora Fernanda deu a aula. Gente, obrigada por tudo. Tchau.